dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, irmãos, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, né? Hoje o tempo está meio nublado, está meio complicado aqui na cidade, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Tem cidade que está com mais água do que nós, com certeza. E aqui realmente é um pouco quente. Bem, meus amados irmãos, hoje nós estamos trazendo mais uma reflexão da palavra do Senhor. Acreditamos que Deus tem um projeto para você essa manhã. Esse projeto conta e consta que você será mais do que vencedor, certo? Tenho certeza disso, porque o Senhor, Ele é bom, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E quando Deus ele está no controle de todas as coisas, Ele verdadeiramente te abençoará. Hoje nós traremos uma reflexão, irmão, que eu estive pensando e acredito que talvez esse texto vá chocar você. Porque existe, sabe, amados irmãos, palavras que realmente vêm chocar, mas está escrito. E aquilo que está escrito, irmão, ele serve como orientação para nós nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Deus. Olha só o que está escrito aqui na palavra do Senhor, que lá em 1 João, capítulo 3, eu falei 1 João, capítulo 3, versículo 10. Não esquece, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Vá procurando na Bíblia aí. Meu amado, a gente precisa entender que Deus, Ele tem e chama você de filho quando você o conhece, quando você aceita que Ele seja seu pai. Mas veja o que está escrito nesse texto aqui. Assim, olha bem, nessa tradução aqui, tá? Assim, podemos identificar quem é filho de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus. E quem é filho do diabo? Eu vou ler agora tudo. Continue lendo. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama a seus irmãos, não pertence a Deus. Se não pertence a Deus, pertence a quem? É isso aí. Aquele que é nascido de Deus, irmão, não vive pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não podemos continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, esta é uma mensagem, irmão, que você ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Irmão, o que está faltando hoje é interessante, muito interessante. Hoje nós temos dois povos dentro da igreja. Dois. Um que é chamado filho de Deus e o outro que é chamado filho do diabo. Eu estou lendo um texto bíblico, tá, irmão? Acompanhe 1 João, capítulo 3. Então, esta é uma mensagem que você ouviu desde o princípio. Amém? Uns aos outros, não é isso? Olha só. Não podemos ser ou não sejamos, certo? Como quem? Caim. Olha que interessante isso. Como Caim. Eu fico olhando assim, eu fiquei pensando, sabe? Pensando, Deus me incomodou, eu fiquei pensando. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Ele pergunta. Aí ele responde, porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava o quê? A justiça. Agora, quando foi que, olha, irmão, preste atenção, quando foi que Caim, irmão, praticou o mal? Onde tudo começou? Onde tudo começou a prática do mal. Você vai dizer, não, começou lá em Adão e Eva, então tudo bem, mas estou falando de Caim e Abel. Onde tudo começou? Tudo começou, irmão, quando eles foram para a igreja. Como assim, pastor? Eles não foram cultuar a Deus? Eles não foram ofertar a Deus? Então eles foram cultuar, eles foram fazer um culto a Deus. Eles foram cultuar a Deus.
Eles foram levar a sua oferta a Deus, no culto de adoração a Deus, porque os verdadeiros adoradores adoram o Espírito de verdade. Eles foram adorar e levaram a sua oferta a Deus. E Abel, ele foi cultuado da melhor forma possível e demonstrando o seu amor para com Deus. Já Caim não. Caim já foi para o culto, irmãos, na esperança de Deus se orgulhar dele, de Deus dele querer aparecer mais do que Abel. É como alguns irmãos, que muitas vezes, irmãos, querem aparecer. Como assim, pastor? Se não tiver oportunidade, se não dirigir o culto, se não tiver pegado o microfone, eles ficam com raiva, ficam chateados e se fecham e não adoram mais a Deus, fica sentado no banco e fica somente resmungando, olhando para o pregador, balançando a cabeça e olhando para o relógio. Esses aí, irmãos, são pessoas que Deus não gosta. Então veja bem, meu irmão, não sejamos como Caim, que pertenciam a lei. Você pertence a quem, meu irmão? Você que não vai para o culto adorar a Deus, você vai adorar quem? A Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, ou o Deus que matou Abel, que é o Deus desse século. Porque, irmãos, Caim, ele foi possuído pelo Deus desse século. O Deus desse século, irmãos, é o Deus materialista, que chama-se o Deus Mamon. O Deus que Caim serve é o Deus Mamon, porque ele levou da sua oferta, irmãos, a pior oferta que tinha. Deus não aceitou, não foi a Caim, Deus não aceitou a sua oferta. Você está entendendo? Da oferta de Caim, Deus não se agradou. Não se agradou de quê? De Caim, não. Não se agradou de quê? Da oferta. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Quando você for fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Que a sua oferta seja melhor. Porque se você não der o seu melhor para Deus, você querer só aparecer. Tem pessoas, irmão, que deixam a igreja a qual Deus chamou e colocou, mas por não ter oportunidade, por ter somente, vamos dizer assim, querer somente algo anormal, ou seja, querer estar na frente, se não estiver na frente não presta, essas pessoas, irmãos, estão cultuando a quem? Não é verdade? Cultuando a quem? Então, irmão, Deus, ele não aceitou o culto de Caim, porque Caim, ele não foi cultuar a Deus, ele foi simplesmente querer aparecer. Então, portanto, meus irmãos, nós não se surpreenda se o mundo os odiar. Irmão, se eu sou o verdadeiro adorador, o mundo vai me odiar. Mas se o mundo não está me odiando, algo está errado. Se você faz tudo para o mundo não te odiar, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Tá certo? Se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, ou seja, mas quem não ama continua morto. Morto o quê? Morto espiritualmente. Irmão, quem odeia o seu irmão já é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Irmão, tem muitas irmãs, muitos irmãos matando o seu irmão. Vira as costas para o irmão. Não dá a paz e a graça do Senhor. Fica chateado, dá rabisaca. Irmão, é uma coisa de louco. Então, meu amado irmãos, que você nesta manhã possa refletir a qual Deus você está servindo. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é? Qual é o Deus que está levando você, irmãos? Você mesmo. Qual é o Deus que está fazendo você entrar em comunhão com Ele? É o Deus desse século, Deus Mamon, ou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se você, veja bem, se você não cultua a Deus de forma correta, quando você não tem a oportunidade, você se levanta e vai embora, então você fica com raiva. Você não traz sua oferta, o seu dízimo para Deus, o melhor. Se você não ama o seu próximo, não tem amor, fala mal do seu pastor, critica o seu pastor, não quer ter nenhuma comunhão, não quer fazer nada para a igreja, porque você não gosta daquele irmão, você não gosta daquele irmão, você não gosta do pastor, você não gosta da esposa do pastor, você não gosta dos filhos do pastor. Irmão, que tipo de cristão você é? Senão o crente que você é, o crente do Deus de Caim. Você não pode servir ao Deus de Caim, você tem que servir ao Deus de Abel. Abel, sim, era o adorador,
que adorou a Deus, tanto no espírito e em verdade, como nas suas ofertas. Então você reflita sobre esse texto nessa manhã e pense bem no que você está adorando, em que você está fazendo, em qual igreja você se encontra, se é na igreja de Abel ou se é na igreja de Caim, se é na igreja do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou se é o Deus desse século. Você pare para pensar, reflita na palavra, 1 Pedro, capítulo 3, versículo, você comecei a ler da onde? Do 9. Então que você possa estar atento a isso, porque lá no versículo 8 diz assim, mas quando continuar a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, meu amado irmão, reflita sobre esse texto, não sou eu que estou falando, está escrito na palavra de Deus, está escrito, então se está escrito nós temos que pregar, então veja isso, tá? Pare para pensar e veja a qual Deus, se é o Deus desse século ou é o Deus de Caim. Deus abençoe você, até amanhã, em nome de Jesus, amém.